A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus? Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso segundo áudio do nosso estudo Espelho da Verdade. Bom, esse trabalho, meus irmãos, a gente está aqui falando sobre algumas coisas, né? Sobre 2 Timóteo 3, 16, 17, né? Eu vou ler nos primeiros dias, né? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que ele vai falar sobre a Escritura. Então, tudo que eu ler aqui na Escritura serve para isso. Olha, toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você quer alcançar isso, não quer? Então, você quer ser perfeito para toda boa obra, concorda comigo? Então, meu amigo, você não tem que agradar pastor, não que você também tenha que desagradá-lo, mas você tem que saber que o seu sumo pastor, o seu grande pastor, que é Jesus, ele tem que ser agradado dessa maneira. Então, esse estudo, Espelho da Alma, nós teremos, meus irmãos, serão 3 estudos espelhos da alma. Deu para entender? E o primeiro deles que nós estamos falando aqui, eu já comecei falando sobre Romanos, capítulo 15, do 1 ao 4, que foi ontem, né? Então, abra sua Bíblia comigo hoje em Daniel 1:8, né? Que faz muito parte. Daniel fica depois de, anota aí os 4 maiores profetas, tá? Anota aí. São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e o próximo Daniel. Bom, Daniel capítulo 1 e no seu versículo 8 está escrito assim, E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, nesse primeiro versículo, nós temos aqui, claro, que Daniel, ele colocou um propósito no seu coração, de não se contaminar, é o que ele queria fazer, né? Então você vai analisar comigo porque eles estavam em terras estranhas, foram levados cativos, estavam presos pelo rei Nabucodonosor, né? Só que o rei Nabucodonosor começou a ver aqueles que eram cabeças pensantes, que tinham sabedorias, tinham entendimento e separou daqueles que não tinham nada. Então, ele começou a separar, ele separou esse povo e começou a mandar tratá-los com o manjar do rei, a comida que o rei comia, né? E aí Daniel assentou, né? Muitas das vezes, meus irmãos, você deve colocar isso no seu coração. Hoje eu vou sair de casa e eu vou assentar no meu coração, eu vou propor no meu coração jamais fazer tal coisa. E o dia todo que eu estou naquele propósito, eu não vou cumprir aquilo, eu não vou fazer aquilo, né? Então isso se chama compromisso, meus irmãos. Ele colocou um compromisso no coração dele de não comer a comida do rei, né? Ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então ele conversou. Ele houve uma comunhão com o chefe dos eunucos, né, que tomava conta deles, e disse, olha, eu não quero me contaminar com isso, né? Seria possível você me conceder isso? É lógico que se você ler os versículos mais abaixo, você vai ver que o eunuco ficou com medo. Então ele falou assim, deixa a gente ficar assim por alguns dias, né? A saber 10 dias, né? E vocês vão ver. Vamos ler um texto para vocês verem, Verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, porque quando ele propôs aquilo, Deus estava com ele já, meus irmãos. Quando você propõe uma coisa boa, Deus já está com você. Tá entendendo? E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele a vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, mancebo significa jovens, tá? Dos mancebos que são vossos iguais, assim arriscaria a minha cabeça para com o rei? Então, ele falou, eu tenho medo do rei. Se eu fizer isso, ele vai perceber que o rosto de vocês vão estar mais triste, porque vocês não vão comer aquilo. Só que aí Daniel, né, de acordo com o que a Bíblia diz que Deus estava com ele,
ele fala outra coisa, olha só. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas quem são esses amigos dele? Daniel, Ananias, Misael e Azarias é os famosos Sadraque, Mesaques e Abednego, né, que são os nomes que Nabucodonosor passou a eles, né? Aí ele disse, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Então o que Daniel falou? Olha, experimenta 10 dias para você ver que a gente não vai ficar como você está falando. A gente vai ficar até melhor que eles, né? Então ele propôs isso, meus irmãos, de ser diferente, de estar de acordo a vontade de Deus, né? De não se contaminar com aquilo. Então, o que aconteceu com o propósito? O propósito era o seguinte, ó. Era eles não mesmo deixar aquelas coisas entrarem em seu coração e transformarem eles em pessoas más, porque eles sabiam que eles se contaminariam. Hoje, fica uma lição para nós. Muitas coisas nos contaminará. A partir do momento que você sai da sua casa, você pode se contaminar por olhar uma mulher que não te pertence, por olhar a um homem que não te pertence, mas só olhar, pastor, dependendo do olhar. Às vezes você olha desejando, né? Então se contamina. Às vezes você se contamina em conversar com uma pessoa que começa a zombar de Deus ou falar alguma coisa contra outra pessoa, sendo que devemos amar nosso próximo e não criticar e humilhar. Então você tem que tomar cuidado com a maneira que você está por aí afora, porque você pode se contaminar com os manjares do rei. Esse rei espiritual que eu estou falando é o diabo, tá? Ele pode estar trazendo manjares a você. Às vezes, você tem uma aptidão de pecar em certas coisas. E aí o que acontece? Você, nesse espelho da verdade, percebe e está vendo que eu estou falando a verdade, que existe alguns pecadinhos de estimação. E esses pecadinhos de estimação, eles fazem o quê? Fazem com que você caia. Tá entendendo? Sem você perceber, você está contaminado. Deus quer alguém contaminado? Deus vai deixar alguém contaminado entrar no seu reino? Não vai. Então, quando Daniel viu que ele estava em terra estranha, ele pediu para não se contaminar com eles, com o manjar deles. Então, quando você percebe, quando você está na sua casa, vamos dizer que na sua casa você não pratica pecados como pratica na rua. Então, quando você sai para a rua, você está em terra estranha. Qual que é o seu dever? Fazer um propósito para não pecar, para não tropeçar, para não cair, para não trazer para dentro de você. Às vezes, meus irmãos, as pessoas assistem filmes, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu ouvi uma pessoa falar, né, um cristão, que ele achou o diabo, ele achou Lúcifer. Sabe a série da Netflix chamada Lúcifer? Ele achou aquele Lúcifer engraçadinho, divertido. Algumas mulheres acham aquele Lúcifer bonitinho. Como é que pode um cristão? O mundo, eu sei, o mundo já está cego. Mas como é que pode um cristão assistir uma série dessa? Eu assisto uma série na Netflix chamada Green Life, que fala sobre cristãos. Pode ter, lá eles não escondem nada, todas as coisas erradas como as bolhas eles mostram. Mas se for assistir, assista alguma coisa que te edifique. Agora as pessoas estão assistindo aí, por exemplo, Lúcifer, um cristão assistindo Lúcifer, e ainda diz que o diabo é engraçadinho. Como é que pode uma pessoa falar isso? Onde a gente está, meus irmãos? Quando eu estou dando estudo ou pregando dentro da minha igreja, na igreja que eu congrego, eu tenho um pastor Jefferson, é um homem de Bíblia, sabe? Eu não procuro trazer nada para a igreja que contamine a igreja. Eu trago aquilo que eu sei que ele vai se agradar, que Deus vai se agradar, que o povo vai se agradar. Tá entendendo? Porque os frutos que eu dou é o que tem que agradar a eles. Agora, quando eu vejo uma coisa dessa, meus irmãos, como é que pode o cristão, quando está no seu momento de folga, de descanso, assistir um filme de Lúcifer? Ele está se contaminando. Qual que é o propósito dele? Santidade? Santidade não é. Então, se você assiste, vigia, tá? Vigia. Porque eu tenho certeza que Deus não está se agradando, não. Assista uma coisa que te edifica. O apóstolo Paulo disse que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso chegar na minha casa, apertar o botão e assistir Lúcifer. Mas me convém? Me edifica? Não me edifica nada, tá? Então eu tenho que fazer aquilo que me edifica. Eu assisto filmes que vão me edificar. Tá entendendo? Coisas que vão encher meu coração.
Ontem mesmo eu assisti um filme na Netflix, Invencível. Tá aqui uma dica para você assistir um filme bom, Invencível. É um filme muito bom. Assista coisas que te edificam, não coisas que te põem para baixo. Tá entendendo? Então, meus irmãos, fica com essa mensagem que Daniel propôs no seu coração de não se contaminar. Tem muita gente se contaminando por manjares aí fora. Vigia, crente. Amém? Bom, eu finalizo essa mensagem de hoje, meus irmãos. Anota aí a lição de casa, né? A lição de casa hoje é Hebreus 1:12. Hebreus 1:12. O aniversariante de hoje é a irmã Suzana, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Suzana, feliz aniversário, minha amiga. Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? É uma honra te parabenizar. Hoje também é aniversário do irmão Hélio, lá do Alto do Riviera, né? A Beth te parabeniza também, meu amigo. Que Deus te abençoe grandemente, varão. Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes para hoje. Tenho não. Eu tenho abraços. Ó. Eu quero mandar um abraço para Sara Helena. A Sara Helena é aquela irmã que me presenteou com um livro sobre esperança, né? Ela é lá de Minas Gerais. E ela pediu para mim, já que eu mando um abraço para os caminhoneiros, mandar um abraço de novo para os caminhoneiros, né? Que ela também tem conhecidos lá. A irmã Sara manda um abraço para os caminhoneiros, né? Muitos caminhoneiros, meus irmãos, me procurou. Eu estava começando a campanha, então eu preferi retardar a campanha e eu vou começar agora, meus irmãos, segunda-feira, né? Ó, hoje eu também quero mandar um abraço para a Deise do Rio de Janeiro, que ficou muito emocionada com o abraço para os caminhoneiros e pediu para mim mandar um abraço para todos os agricultores, né? Se tem algum agricultor que me ouve aqui, ó, o pastor Alex te manda um abraço juntamente com a Denise do Rio de Janeiro, tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu fiquei muito emocionado, muito feliz. Olha, o Júlio, se eu não me engano, é de Mato Grosso do Sul. Ele falou para mim que ficou muito emocionado quando ele viu a buzina, meus irmãos. Eu fiquei muito feliz, né? Bom, a Sara Helena também manda um abraço para o seu primo João Duarte, lá no Rio de Janeiro. João Duarte, um grande abraço do pastor Alex e da Sara, tá bom? E um abraço para o meu amigo Rui Barbosa, lá de Brasília, Distrito Federal. Que Deus te abençoe, meu amigo. Glórias a Deus por isso. Deixa eu só mandar mais um recadinho aqui, né? Deixa eu só dar uma olhadinha qual recadinho eu passo hoje. Ó, a Sara que eu falei, eu vou fazer aqui a propaganda porque eu quero que eles consigam essa vitória. Ó, eu ganhei um livro da irmã Sara chamado Encontrando a Esperança, do pastor Ivomar Campos. Ele escreveu esse livro no propósito de que todo o dinheiro arrecadado seja para comprar o terreno da igreja, porque eles pagam aluguel. Olha que show, meus irmãos, que forte, né? Então, se você se interessar, meus irmãos, o telefone para você adquirir esse livro, eles mandam para você na sua casa, o número é 31 98978 5570. Entra lá e fala, o pastor Alex do Cafezinho com Jesus passou seu contato e eu quero adquirir um livro. Não é caro, tá bom? E vai chegar na sua casa e vocês vão amar, meus irmãos. Me ajude a divulgar aí também para que eles possam conseguir essa bênção. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.